Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pode se assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus é bom, a sua glória está aqui neste lugar, a sua presença está neste lugar, porque o Espírito Santo veio receber a adoração, ele veio mover os corações, ele veio para se manifestar através dos louvores e também através das palavras ao qual já foram faladas aqui acerca do nome dele. Certo é de que quando falamos do nome de Deus, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Espírito Consolador, ele se faz presente no nosso meio. É por isso que nos alegramos. É por isso que nós ficamos satisfeitos por estarmos na presença dele, porque a presença de Deus é alimento para as nossas vidas. Aleluia! E nós glorificamos a este Deus porque ele está presente. Eita, bem-vindo, Espírito Santo. E a palavra que eu quero trazer aos nossos corações é uma palavra sobre como mudar as nossas vidas para sermos úteis na obra de Deus. Baseado nas visões que mudaram a vida de Paulo e que podem mudar nesta noite a minha e a tua forma de interpretarmos a obra de Deus na terra. Porque para nós podermos fazermos aquilo ao qual o Senhor nos comissionou, é necessário que tenhamos uma visão segundo a ótica de Cristo. Porque senão a gente vai ficar vendo as coisas segundo a nossa visão, segundo o nosso querer, segundo o nosso parecer, segundo a nossa educação, segundo a nossa cultura, segundo aquilo que a gente julga melhor. Mas aquilo que a gente acha não constitui alicerce para aquilo que precisa ser pregado. Então nós precisamos receber do céu visão para podermos fazer aquilo que Deus nos comissiona a realizar. Saulo, ele era um homem estudioso, ele era um homem entendido, ele era um homem que havia crescido aos pés de Gamaliel, havia aprendido na melhor cultura, na melhor escola, na melhor faculdade, ele havia recebido os melhores ensinamentos, ele tinha tudo que era necessário para realizar uma obra na terra. Mas não foi deste homem que Deus se apropriou para fazer grandes obras. O Senhor precisou mostrar, ter uma visão, dar uma visão para Saulo, para que ele pudesse entender aquilo que Deus queria dele, porque aquele Saulo, aquele Paulo que até então estava com sua vontade, com sua autoridade, com as suas forças e com o seu parecer, fazendo tudo o que fazia, ele não era capacitado perante o céu para realizar as obras do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja nesta noite. O Senhor capacita, o Senhor entrega visão, o Senhor se revela a quem Ele quer que faça a sua comissão. E
nós vamos ver que foi isso que aconteceu no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Deus chamou Saulo para fora do caminho. Que caminho? O caminho que ele estava trilhando. O caminho que ele planejou. O caminho que ele foi lá, tomou cartas, pegou documentações, autentificações, e ele estava trilhando aquele caminho. Deus chega até ele e diz: Saulo, não é este caminho, não é do seu jeito, não é com os seus documentos, não são com as suas autorizações. Eu vou te tirar agora deste caminho para te mostrar um novo caminho que eu quero que você ande por ele. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o Senhor nos tira do nosso caminho. Às vezes a gente está acostumado com uma situação. Às vezes a gente está acostumado com uma conduta, com uma doutrina, com uma forma, com um jeito. Mas antes era assim, mas antes fazia assim, mas antes era desse modo, mas antes tinha tal e tal pessoa. Mas agora o Senhor chama para sairmos daquele caminho, porque Ele quer mostrar um outro caminho. E os caminhos do Senhor, eles são mais excelentes do que os nossos caminhos. Glória a Deus. E foi por isso que, seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, ou seja, aproximando do destino que ele tinha designado para si, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Glória ao nome de Jesus. Porque agora o Senhor vai o chamar para a salvação. Se nós formos imaginar, que redundância é esta? Porque mais salvo na cultura judaica do que Saulo não podia haver, mais santo do que Saulo não podia ter, mais doutrinado do que Saulo. Ele tinha o orgulho de dizer que era hebreu de hebreus, judeu de judeus, ou seja, ele era da linhagem, ele era da família, ele era do legado. Então dizer que uma pessoa dessa precisa de encontrar a salvação é algo que olhos carnais não podem entender. Mas o Senhor é aquele que conhece os nossos caminhos. E Deus sabia que o caminho de Saulo precisava ser consertado. E glória a Deus que o Senhor ainda conserta os nossos caminhos. Louvado seja o Senhor, que ainda existe aqueles que vieram para endireitar os nossos caminhos. Porque se não fosse assim, não conseguiríamos encontrar o caminho da salvação. E neste caminho, Deus chama Saulo para a salvação. Quando Saulo se depara com aquela voz, ele pergunta: quem és, Senhor? O Senhor lhe responde: eu sou Jesus. O Senhor se revela, mas o Senhor também se denomina: olha, duro é para ti. Não tenta ir pelo caminho que você está indo. Duro será para ti recalcitrar. Duro será para ti contra meus princípios. Duro será para ti querer andar por um caminho por onde eu não determinei. Eita Jesus. Porque a chamada para a salvação é assim. Tem que sair do caminho dos escarnecedores. Tem que sair do caminho daqueles que estão preocupados em estar em festas, em baladas, em shows e em tantas outras prevaricações. Temos que sair deste caminho e entrar para o caminho da santificação, para podermos ver o Senhor, para podermos caminhar com Ele, para podermos ter uma vida de comunhão com Ele. O Senhor chamou a Saulo para a salvação, e Ele chama a igreja dele nesta noite. O Senhor chama a mim e a você para uma salvação nesta noite. Quem sabe você está recalcitrando no seu coração, mas nesta noite o Senhor está dizendo: se renda, se entregue. É menos dolorido, é menos doído quando nós não tentamos lutar contra o Senhor, mas nos colocamos
a fazer aquilo que Ele designou para nós. Nós vamos ver aqui Deus chamando Saulo para tomar uma posição. Aleluia. No versículo 6, ao qual nós não lemos, vai dizer que Deus dizendo para ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. O Senhor chamando para tomar uma posição. Ele deveria entrar numa cidade onde o Senhor mostraria o que ele deveria fazer. Por quê? Porque até então Saulo é acostumado a ditar regras. Até então Saulo é acostumado a ditar ordens, a dizer: olha, aqui é assim que funciona, neste lugar é desse jeito que se faz. Mas agora Deus está dizendo: ó, se coloca na posição, porque eu vou te dar as ordens, eu vou te mostrar o que te convém fazer. Mas para isso, coloca-te de pé. Porque havia acontecido um encontro. Através de uma visão, o Senhor havia se encontrado com Saulo no caminho de Damasco. E agora ele estava ali prostrado diante daquela visão. Mas Deus diz para ele: se coloca de pé. A posição da igreja é de pé. Posição de fazer a obra é de pé. Posição de pregar o nome poderoso de Jesus é de pé. Não é prostrado no caminho e nem mesmo admirando a visão. É de pé, preparado, recebendo instrução e autoridade para fazer o ide e o querer do Senhor. Glória a Deus. E sabe o que é interessante? Saulo não estava sozinho naquela visão. Ele estava acompanhado, ele estava com companheiros, ele estava com os seus servos que estavam sempre com ele naquela caminhada. E aqueles servos até ouviram a voz que falava com Saulo, porém eles não viram nada. Sabe o que isso significa? Que tem coisas que o Senhor vai tratar é só com você mesmo. Não tem problema que a família não veio, que a casa não veio. Não tem problema que os convidados não vieram. O Senhor Jesus está aqui, você também está. O encontro é do Senhor com você nesta noite. Glorioso Jesus. Glória a Deus. Porque tem gente que vai ouvir voz do céu. Tem gente que vai escutar o barulho. Tem gente que vai ouvir o reboliço de Deus, mas não vai querer se envolver na visão. Porque o particular de Deus é de Deus com você. A chamada de Deus é de Deus com você. Aquilo que o Senhor quer que você faça, é só você que vai entender. Talvez os teus companheiros não entenderão, mas o Senhor te chamou aqui nesta noite para você entender que a visão dele é para você. Os sonhos que ele te deu, aquilo que ele já colocou no teu coração para realizar, vem dele, é da parte dele. E não deixa ninguém roubar o teu sonho do teu coração, não. Segue firme na visão que Deus te deu. Não deixa ninguém tirar a visão do teu coração. Meu Jesus. Porque muitos não entenderão. Oh, glória. Depois disso nós vamos ver que as coisas terrenas, que Saulo ele permanece cego por 3 dias. Isso porque ele está cego das coisas terrenas. Ele não está cego das coisas espirituais. Saulo precisa daquele tempo. Ele precisa daquele momento de 3 dias cego das coisas terrenas para poder compreender as coisas espirituais, as visões que ele já havia contemplado no meio do caminho. Ele precisa daquele tempo para digerir toda a revelação que Deus entrega para ele. Às vezes a igreja ela parece que está cega. Às vezes parece que você está cego, como que um cego não está reagindo como se deve. Mas eu quero lhe dizer que isso é só um tempo, é só um momento. Este é um momento de preparação para
Porque nós precisamos limpar as nossas mentes das visões terrenas, das visões desta terra. É necessário o nosso tempo de jejum com Deus. O nosso Deus tem despertado esta igreja para um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de intimidade. Aí muitos olham e dizem: mas precisa evangelizar, precisa pôr carro de som na rua, precisa fazer barulho para as almas virem. Mas o Senhor está dizendo: sim, precisa, mas também precisa dos 3 dias, ou um momento nosso com Deus, para que visões espirituais possam se manifestar no nosso interior. Glorioso. Então se dedique nestes 3 dias. 3 de forma simbólica, mas se dedique neste período que o Senhor chama. Vem orar, venha orar. São 40 quartas-feiras de oração, são 40 sextas-feiras de oração, são 40 domingos de oração, e eu tenho certeza que amanhã será dito 40 quintas-feiras de oração, de jejum, de intimidade. É hora de intimidade com o nosso Deus, é hora de buscarmos intimidades. A gente quer mostrar aos lá de fora a intimidade de Cristo, mas Cristo quer ter intimidade comigo e com você primeiro. Ele quer manifestar a glória dele no caminho primeiro, na minha e na tua vida. E Ele está dizendo: se apropria deste tempo. Fica lá dentro do teu quarto, quietinho, chorando, orando. Porque enquanto você fizer isso, o Espírito de Deus estará lá contigo. Então lá você vai contar para Ele tudo o que você precisa para ser capacitado para a grande obra que você foi chamado. Porque quem sai para realizar o chamado sem este tempo de preparação com o Espírito Santo, ele sai com uma falta, com uma ausência. Ele sai sem a forma correta com que o Senhor deseja que nós saiamos. Então nesta noite é noite de nós entendermos que é necessário um momento de oração. Mas não é aquela oração que você faz todo dia, a sua intimidade pessoal com Deus, não. É agora um chamado coletivo. É a igreja que precisa se reunir num chamado coletivo e orarmos junto. Senhor, abençoa. Senhor, olha a minha igreja ali no Jardim Maneira, na Vila Monteiro, ali no Jardim do Bosque, ali no Jardim Belém, ali na Vila Áurea. O Senhor está nos chamando, nos reunindo para clamarmos em uma só voz. Meu Senhor amado. Porque o Senhor sabia o nome de Saulo. E o Senhor, Ele sabe o teu nome hoje também. O Senhor sabia o nome da rua onde Saulo estava hospedado. E Ele sabia o nome de quem hospedava Saulo. O Senhor, Ele conhece o teu endereço. Ele sabe aonde você se encontra e de que forma você se encontra. E Ele ainda sabia que Saulo estava orando. Deus vai dar testemunho do novo convertido para um dos seus discípulos que precisava ir lá realizar a obra da sua vida. Mas Deus diz: eu sei o nome dele, eu sei o endereço dele, eu sei quem hospeda ele e eu sei o que ele está fazendo. Saulo estava orando. E se não tivesse? E se ele estivesse murmurando da sua cegueira? E se ele estivesse reclamando porque está fora da sua cidade natal? E se ele estivesse reclamando porque foi tirado do seu caminho, das atividades que ele estava realizando? Mas Deus sabia que Saulo estava orando. E Deus sabe também que você está orando, que você está pedindo, que você está clamando por vidas, por almas, pela sua família, pela sua casa. O Senhor,
Ele conhece tudo a seu respeito, porque a visão que Ele te deu, foi dele quem te deu. Não foi você que deu uma visão a Deus a teu respeito, foi Deus que deu uma visão a teu respeito. E isso foi o princípio da chamada de Paulo. Se não fosse a visão, se não fosse aquele encontro no caminho, Saulo não seria o grande pregador que nós conhecemos nos dias de hoje. Se não for a visão de Deus na tua vida, se não for o chamado que Deus realizou em ti, não acontecerá todas as coisas ao qual o Senhor tem projetado a teu respeito. Eu disse que essa visão foi o princípio, porque para se tornar um missionário, Paulo precisou continuar tendo uma visão de missionário. Ele precisou continuar vivendo acerca da visão, porque ser missionário não é fácil, ser pastor de ovelhas não é fácil, ser um obreiro da obra do Senhor não é fácil, ser um evangelista, um diácono da obra do Senhor não é fácil, porque toda obra ela tem os seus intempéries. As pessoas costumam romantizar a obra missionária, mas Paulo nos mostra que ele enfrentou períodos longos de viagens em estradas, períodos perigosos, ele enfrentou naufrágios, ele enfrentou assaltos, ele enfrentou costumes diferentes, línguas diferentes, locais diferentes, formas de se sustentar diferentes. Ele passou por rios perigosos, ele passou por perigosos ladrões, ele passou perigos por parte dos seus compatriotas, ele passou perigos por parte dos pagãos. Por toda a cidade onde Paulo passou, ele passava perigos, às vezes açoitados, às vezes aprisionado. Ele diz que naufragou 3 vezes. Quantas vezes você já pensou no meio dessa sua caminhada que você está trilhando, que você está naufragando na sua fé, naufragando no seu ministério? Paulo naufragou 3 vezes. Mas naufragar não significa não vencer. Porque Paulo, ele tinha uma visão de pregar a palavra, visão de pregar o reino, visão de chegar até Roma, visão de pregar aos seus compatriotas, visão de alcançar os gentios, visão de alcançar os confins da terra. Este era um desejo que Paulo tinha em seu coração. Essa foi a visão do seu comissionamento, e ele passou a viver daí em diante pautado nesta visão. E nós, enquanto crentes no nome santo do Senhor, estamos vivendo pautados em quê? Queremos chegar aonde? Almejamos o quê? Qual é o fundamento da nossa visão espiritual? Esta era a visão espiritual de Paulo. Pode vir naufrágio. Ele enfrentava os naufrágios porque ele sabia que Deus estava com ele. Podia vir tempestade, o Senhor dava almas para ele em alto mar, no meio da tempestade, navio naufragando. O Senhor dizia: o navio vai sucumbir, mas nenhuma alma se perderá. O navio pode afundar, mas as almas não podem afundar. Essa era a visão em que Paulo estava pautado. E o Senhor sempre renovava a sua mentalidade de obra. Mentalidade de obra, foi isso que sustentou Paulo em tantos cárceres, em tantas privações, em tantas lutas que ele passou. Ele foi preso por 3 vezes. E não foi porque ele era desonesto ou por algum outro infortúnio, foi por causa do Evangelho de Cristo. A visão de Paulo foi a ponto de que ele não se importava mais com a sua liberdade.
Ele dizia que ele era servo, mas era servo de Cristo, que havia cativado a sua vida. Cristo havia cativado o seu coração, e ele se encontrava aprisionado em Cristo, mas livre dentro de prisões. Quem tem visão de obra, ele pode até estar cativo de alguma situação problemática, alguma situação familiar, alguma situação financeira que o embaraça, que o preocupa, mas ainda assim ele é livre quando ele proclama o evangelho do reino, quando ele declara cura para as vidas, e quando ele prega que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Foram mais ou menos 12 anos vivendo pautado sobre uma visão. Foram mais ou menos 12 anos que durou as viagens que Paulo fez. Ora em uma cidade, ora em outra. Ora em navio, ora a pé, ora a cavalo. Mas ele estava pautado numa visão de obra, numa visão que ele havia recebido ali no caminho de Damasco. E eu tenho certeza que você já recebeu a sua visão de obra também. Deus já colocou no seu coração aquilo ao qual você foi designado a realizar na terra. Mas eu quero lhe dizer que não serão os infortúnios desta terra, não serão os problemas passageiros que poderão roubar a tua visão, porque através da visão que Deus te deu, obras grandes, coisas grandes e muitas vidas se renderão ao nome dele. Eu creio. Porque o Senhor, ele vai levantar um grande ministério através da visão que ele te deu. O Senhor, ele vai salvar vidas através da visão que ele te deu. Porque esta é a visão da necessidade de se pregar o evangelho. Aleluia. Muitos já não querem. Muitos já não pregam mais o evangelho pela necessidade de se pregar. Pregam o evangelho para se aparecer. Pregam o evangelho para alcançar mídias. Pregam o evangelho para ter o seu nome afamado. Mas nós continuaremos no anonimato, pregando um evangelho do famoso Jesus que cura, que liberta e que faz toda a obra por nós. Essa visão da necessidade de se pregar o evangelho foi dada a Paulo quando ele sonha com aquele varão macedônico que pede para ele: atravessa a Macedônia, vem nos ajudar. Tem muitas vidas clamando ao nosso Deus, pedindo: atravessa a Macedônia, Senhor, envia alguém com visão, envia um pastor com visão, envia uma missionária com visão, envia uma diaconisa com visão, envia um obreiro com visão para atravessar a Macedônia e nos ajudar. Porque poucos querem atravessar a Macedônia. Poucos querem ir para o outro lado da obra do Senhor, colocar realmente os pés na estrada e fazer o ID. Mas é a necessidade da pregação do evangelho. Quem sabe na sua família, na sua casa, alguém está clamando para que este evangelho chegue até lá. E a visão que Deus está dando é para você. Você que é o auxiliador da obra. É você que Deus vai usar para chegar lá, para derrubar fronteiras, para derrubar impedimentos. É você quem Deus vai usar como um alicerce nestes lugares aonde está se clamando pela presença do evangelho, porque é você quem tem a voz profética. É você quem recebeu de Deus o dom. É você quem tem no coração o amor, a chama de ver a porta da casa do Senhor aberta, de ver a casa do Senhor cheia de vidas, cheia de almas. E o Senhor, ele vai alimentar esta visão, colocando no coração de pessoas o clamor, o pedido de socorro, para que cheguemos até elas.
para que a alcancemos. O apóstolo Paulo, ele dizia que quando ele anunciava o evangelho, ele não se gloriava nisso. Ele não achava que aquilo era grande coisa para ele, porque para ele importava era cumprir esta obrigação. Para o apóstolo Paulo, pregar era uma obrigação. E ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. E quantos obreiros da casa do Senhor estão passando pelo ai de Deus, porque não querem mais pregar, não querem mais andar no caminho da visão que Deus deu, preferem ficar indo de um lado para o outro atrás de revelação e profecia, do que se firmar em visão que já foi dada por Deus. E isso nos é imposto como uma obrigação. Tu és poderoso, Jesus. Deus de bondade. Porque a visão, ela vem primeiro do coração de Deus. E se nós temos amor ao evangelho, amor à pregação, amor ao louvor, amor ao evangelismo, é porque Deus olhou em nós e disse: eu tenho o mesmo desejo, eu tenho a mesma vontade. Então vai, filho meu, faz a minha obra, porque te capacito para realizar o meu id. Para ser capacitado, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão da superioridade do céu. Porque se a gente ficar olhando para a terra, se a gente ficar olhando para as coisas deste mundo, se a gente ficar olhando para o nosso meio comum, a gente não vai ter a força necessária para realizarmos o id do Senhor. Mas para realizar sua missão, o apóstolo Paulo recebe uma visão da superioridade do céu. O céu se manifesta para Paulo, mostrando coisa que os olhos da terra não podem ver, falando coisa que os ouvidos humanos não podem ouvir, e revelando entendimentos que o coração do homem não é capaz de entender. Porque são estas as coisas que Deus tem preparado para nós. Não são coisas da terra, são coisas do céu. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, não chegaram ao coração do homem. É a superioridade do céu se manifestando na minha e na tua vida. Então a gente não anda segundo os princípios da terra, a gente anda saltando segundo os princípios do céu. E pelos princípios do céu, eu posso, eu consigo, eu tenho autoridade. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra para realizarmos obras tão grandes quanto as que Jesus Cristo realizou. Meu Deus. A superioridade do céu, ela nos garante que a gente pode andar por caminhos de obstáculos e não sermos detidos por ele. A superioridade dos céus, ela nos faz entender que podem nos criticar por todos os lados, mas a gente consegue caminhar sem se contaminar com o que está sendo falado ou caluniado a nosso respeito, porque a nossa obra, ela está no coração de Deus. E quando o apóstolo Paulo precisava de consolo para suportar as aflições desta terra, ele sabia que tinha o Espírito Santo com ele. Porque é ele quem nos revela que o Espírito Santo intercede por nós. Quando você não tem força, quando você não tem palavras, quando você já não tem mais atitudes de defesa própria, então é o Espírito Santo quem vai lá e intercede por mim e por você junto ao Pai. Aleluia. Faça a obra de Deus e você terá um intercessor fiel, o Espírito Santo, que intercede por mim e por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aí Paulo tinha forças para dizer:
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada no mundo. Porque Paulo conhecia essa glória? Porque toda vez que o Espírito Santo intercedia por ele em suas prisões, sabendo que ele era inocente, sabendo que ele estava testificando do céu, Paulo era revestido da glória de Deus para realizar a obra de Cristo. Toda vez que pensavam, acabamos com Paulo, matamos Paulo, chicoteamos Paulo, até não sobrar mais nada dele, surgia um homem forte, surgia um pregador de palavras doces, surgia um homem de coração que amava almas, porque a glória de Deus se revelava no seu ministério. A glória de Deus quer se revelar no teu ministério. A glória de Deus quer se revelar naquilo que você propôs a fazer para Deus. A glória de Deus quer se revelar em tudo o que você coloca as mãos para fazer. Porque se for por nós mesmos ou por nossas forças, mas o apóstolo Paulo nos ensina que é pela glória de Deus. Meu Senhor. E para que possamos termos o revestimento necessário, Paulo ainda nos ensina que há à nossa disposição os dons. Busque os dons. Os dons do Espírito, os dons de Deus, os dons de Cristo. Porque há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Senhor é o mesmo. E é Ele quem opera tudo em todos. E é Ele quem pede que nós escolhamos o dom que queremos receber. Porque Deus não vai te mandar para esta obra de mão vazia. Ele não vai te mandar como ovelha no meio dos lobos, sem ter proteção, sem ter revestimento, ou sem ter um armamento especial. Ele te oferece os dons e Ele te pergunta: qual dom você precisa nesta noite para realizar a minha obra? Eu sinto a autoridade de Deus neste momento para dizer que existe neste lugar um anjo da parte do Senhor com uma bandeja de dons, te ofertando, te oferecendo e dizendo para ti: pega o que você precisa, pega o que você precisa, pega o que você precisa para fazer a minha obra, porque eu estou dando dons para capacitar a minha igreja na terra. Não vá com a cara e a coragem, não vá no seu entendimento, mas peça os dons do Senhor. Vá com a atuação dos dons da tua vida. Eles facilitam o nosso trabalho. Eles são um veículo pelo qual a glória de Deus se manifesta com grande autoridade sobre nós. Os dons fazem de nós pessoas preparadas para o ataque que enfrentaremos no mundo. Porque não podemos perder a visão que Deus nos deu da obra dele. Aleluia. Eu quero que você nesta noite traga ao seu entendimento e ao teu coração a visão da obra que Deus te deu. Para o que Deus te chamou na obra dele? Para o que foi que Deus te salvou? Te tirou do lamaçal do pecado. Lá no dia do seu encontro com o Senhor te fez uma promessa. O que foi que Ele te comissionou naquele dia, dizendo que você seria? E você não está sendo. Traga para o seu entendimento a visão de Deus, a visão do céu acerca da tua vida e do teu ministério, e começa a viver sobre esta missão. E você vai ver o milagre de Deus acontecer. Quando chegar o momento de
nesta terra não realizarmos mais a obra do Senhor, a ponto de falarmos como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É verdade. Será um momento em que teremos realizado cabalmente a visão que Deus nos deu para realizarmos esta terra. E então neste momento nós iremos trocar, nós iremos entregar todo o projeto da visão realizada pelo galardão que Deus tem guardado para a igreja. Porque Deus manda te dizer nesta noite: não é em vão que você trabalha para o Senhor, não é em vão que você convida vidas, não é em vão que você perde horas ou tempos do seu dia chamando um, chamando o outro, falando do amor de Cristo, tentando mudar o coração das pessoas para que elas amem a Cristo. Não é em vão você pregar para a sua parentela. Não é em vão você se abster do teu tempo de lazer e estar na casa do Senhor fazendo o ide e o querer dele. Não é em vão você largar os outros afazeres para estar aqui buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Deus manda dizer: há uma recompensa para você. Glória a Deus. E você só vai encerrar a tua carreira quando a visão se cumprir cabalmente na tua vida. E então você vai receber o teu galardão, a tua coroa, e vai participar somente do prazer de ter realizado uma boa obra. Mas por enquanto o Senhor está chamando: vem trabalhar. O Senhor está chamando: vem realizar minha obra, vem fazer aquilo que eu te capacitei para fazer. Para de dizer não para minha obra, para de dizer não posso, não consigo, não tenho condições, minha família não me ajuda. O Senhor está te levantando hoje com um propósito e uma visão vinda dos céus. Recebe essa visão da parte de Deus. Saiba que vale a pena trabalhar para Cristo. Saiba que Ele é um bom mestre, um bom patrão. Ele é um bom Senhor. Saiba que o Senhor não nos abandona, não nos desampara. Ele nos recompensa, Ele nos ajuda. E Ele é quem vai conosco em nossa caminhada. Toma posse e realize aquilo que o Senhor te chamou para realizar. Porque você é um escolhido de Deus para fazer a obra. E é tempo de peleja, é tempo de obra, é tempo de labuta. O Senhor está chamando: vinde, trabalhadores, trabalhar na minha obra. Que o Senhor abençoe toda a igreja em nome de Jesus.